Oiê, tudo bom? Eu sou a Mikan, Mika com 3 N's no final, e hoje eu tô aqui com a Anne Kiangala, do Preta Nerd Burning Hell. Seja muito bem-vinda ao canal, Anne. Essa é a nossa collab semanal sobre Lovecraft Country. Vamos falar do 4º episódio da série. Anne, seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, muito legal a gente poder bater papo sobre essa série incrível. E esse episódio se chama A History of Violence. Lembrando que os vídeos sobre Lovecraft Country são vídeos com spoilers. A gente vai falar em detalhes sobre o que rolou no episódio. Então, caso você queira aí uma experiência sem spoilers, vai ver o começo do primeiro vídeo que eu fiz aqui no canal de Lovecraft, que tem a participação do Load. A gente faz uma introdução que não tem spoilers. Aí você pode ver se a série é pra você. E aí, veja, porque a série é muito boa. Aí volta aqui pra ver a discussão do 4º episódio. E o que você achou desse episódio, Anne? Nossa, eu fiquei bem de cara, porque a gente vinha de uma série de situações de horror absurdas. E aí, de repente, a gente tem um episódio que é tipo um respiro, né? A gente tem ali uma aventura que é muito mais leve do que a gente tava vendo até então, né? Então, isso foi um pouco surpreendente. Foi uma coisa bem mais Indiana Jones esse episódio, né? Total. Assim, né? Como eu não sou muito geração Indiana Jones, eu diria que eu tava chamando a galera de Lara Croft o tempo inteiro. Nossa, com certeza. Eu acho que essa coisa Tomb Raider, Uncharted, Goonies, né? Que é aquela exploração, aventura. Com certeza isso tira um pouquinho do elemento de terror, né? A gente fica mais na aventura. Mas eu confesso que eu fiquei muito aflita nesse episódio também. Aquela hora que eles estavam naquela ponte que tava desfazendo, assim, a aflição... Você teve essa aflição também? Nossa, total, né? Porque primeiro aquela história da corda. Tipo, se a corda, tipo, se ela cair, você vai puxar ela como? Pra onde? Tipo, não fazia muito sentido aquilo, né? Então eu fiquei muito aflita, muito aflita. Ainda mais depois que a gente descobre que a história sobre o nó ser bom, não sei o quê, era tudo uma invenção do Montrose só pra Letty confiar, né? Imagina se ela tivesse realmente caído ali. E eu achei incrível que eles estavam, né? Ela devagar ali, não sei o quê. Aí depois tem uma hora que eles começam a pular e correr no meio da ponte, assim. Nossa, eu já teria caído pra minha morte há 10 minutos. E eles não caíram. Tipo, esse rolê deles não caírem também é uma parada que eu fiquei, tipo, bom, mas tem alguma magia que esteja aí? Porque não tem física que explique aquilo ali, né? Então, assim, como que vocês não caíram? Pulando de um lado pro outro em cima daquela ripa, tipo, achei engraçado. Aquele negócio ainda cortando, né? Bem Indiana Jones ou fase de videogame. É que não dava pra ver, né? O que era o objeto. Mas eu imagino que seja tipo uma foice, né? Que vai passando, assim, pra cortar eles. Eu achei super essa vibe de filme de aventura também. E foi a intenção da Maisha Green, né? Que é a showrunner e roteirista da maior parte dos episódios. Tem uma matéria com a Victoria Mahoney, que é a diretora desse episódio. E ela comenta que a Maisha Green, quando a contratou, falou que o episódio seria como Indiana Jones e Goonies para pessoas negras. E que aí ela se amarrou e decidiu entrar no projeto e tudo mais. Realmente, esses filmes não costumam ser protagonizados por pessoas negras, né? Normalmente, até as pessoas não brancas são colocadas como inimigos ou como, no máximo, guias, né? Sim, acho que talvez um dos que mais tenha me marcado seja, tipo, acho que é o Conta Comigo, que tem os 4 amigos que vão pra aventura. E que, assim, todos eles, né, tipo, representam exatamente essa fase, dessa era de ouro, assim, da diversão e da aventura. E todos eles não são negros, né? Acho que era um dos filmes que mais passavam, assim, na minha rotina. Com certeza. E sobre essa aventura desse episódio, a gente sempre comenta que tem o livro, né, de Lovecraft Country, e essa também é inspirada em um dos capítulos do livro, só que tem uma diferença bem importante aí, porque nesse episódio a gente teve como companheiros de aventura do Atticus a Letitia e o Montrose. E nos livros você tem personagens diferentes. Eu não vou dizer o personagem que a gente conhece que tá lá, porque seria meio spoiler, mas além dele teria outros 2 membros daquela sociedade maçônica do Prince Hall, que nesse caso não estão lá. Mas eu gostei deles terem mantido a Letty e o Montrose, né? Que são personagens que a gente já tá acompanhando. Sim. E não só isso, né? Também remonta aquele sentimento que a gente tem, tipo, dessas histórias serem uma aventura compartilhada, né? Eu acho que nos primeiros episódios, quando pareceu que era uma aventura compartilhada, de repente não era, né? De repente ninguém lembrava de nada. Isso quebrou um pouco do sentimento da convenção do gênero, né? Pra mim, assim, pelo menos essa foi o sentimento. Daí, quando voltou, e não só isso, como a Letty virou uma garota
que resolve as coisas, isso, tipo, deu um upgrade nesse sentimento de convenção que, né, que tem nessa história. Você acha que um destaque, assim, desse episódio também foi o Montrose? Eu acho que sim também, né? Sim, né? Eu acho que ele é um personagem que ele vai se desmontando, a gente começa achando que ele é uma pessoa... Ele tem uma linguagem muito violenta, ele tem ali muitos problemas com o filho, e a gente vai desvendando um pouco de como é a personalidade dele, e ele se torna um cara que vai pro oposto, né? Tipo, é um cara super culto, e que teve uma infância em que ele era super amoroso, né? Então ele é um personagem que a gente fica com desejo de conhecer mais, pra entender mais o que causou, né? Por que ele virou quem ele é. Ele é super complexo, né? E realmente, assim, esse episódio, ele fez a minha relação com o Montrose mudar muito várias vezes, assim, né? Porque você começa, ok, eu entendo ele é traumatizado por causa do massacre de Tulsa, que eu e o Matheus comentamos no vídeo anterior, né? O Montrose é um sobrevivente do massacre de Tulsa de 1921, então eu acho que qualquer pessoa que tenha passado por aquele momento cresceria traumatizada. E, cara, ele queima o livro ali no começo, né? Aí, beleza, você começa a simpatizar mais com ele ao longo do episódio. Ele dificulta as coisas pro Atticus, mas depois tem um momento lá legal deles e tudo mais. E aí chega a última cena e ele corta o pescoço da Yarima. Montrose, o que está acontecendo aqui? Você foi direto ao ponto sobre o que vai acontecer ali, porque começa com aquele rolê da Rihanna, e aí, assim, pra mim foi um estranhamento total, tipo, o que tá acontecendo aqui? Porque aparentemente no episódio anterior era pra ter a música da Beyoncé, tipo, e aquela quebração de vidro, e ali faz um sentido, de certa maneira, mas aí quando vai pro outro episódio, é tipo, o que você quer dizer com isso? E assim, o tempo inteiro, ao longo da história, pensando, tipo, a gente vai falar sobre o quê? Sobre feminismo branco e feminismo negro, porque, né, mocinha, você precisa aprender mais sobre os homens, né? Aí apareceu um rolê meio hashtag sororidade meio errado, e tudo isso, né, tipo, começa assim e termina com o Montrose, tipo, tentando executar a personagem, tipo, preciso muito de uma virada, porque isso pareceu muito controverso. Então, a Christina, que é a cena que tem a música da Rihanna e tal, eu achei muito doido ela não conseguir entrar na casa, achei muito legal isso, porque no episódio passado, né, do exorcismo, a médium colocou aquela marca de sangue pra que protegesse dos espíritos, então a Christina seria um desses espíritos ruins, que eu achei muito interessante. Aliás, uma correção em relação ao vídeo passado, porque eu e o Matheus comentamos que o fantasma que estava lá na casa seria do Horatio Winthrop, que era o dono da casa e que pertencia a essa ordem dos filhos de Adão, mas na verdade o fantasma era o Hiram Epstein mesmo, que era o cientista lá que tava usando os corpos negros, que tava fazendo experimentos e tudo mais. Então fica aí a correção, era mesmo o Hiram, o fantasma, não o Horatio. E a Christina realmente confirma tudo, né? Fui eu que te dei a casa mesmo, tá, Letícia? A Letícia saca dela, mas o Tic não tinha contado pra Letícia toda essa coisa que ele foi tentar matar a Christina, não conseguiu, e a Christina usa isso, né, como você falou, temos que nos unir, as mulheres todas juntas. Cara, você não tá junto com a Letícia. Me remeteu bastante à questão da onipresença, tipo, tanto ela quanto o William são personagens que aparecem ali atrás de todo mundo, estão sempre olhando, estão sempre dando esse peso especulativo, esse peso sobrenatural, e no final das contas, a explicação pra tudo isso ainda fica muito no ar, né? Me parece que todo mundo tem tanto ela quanto ele tem um cabelo que parece artificial, e eu achei isso muito estranho, porque não é o comum do contexto. Tá todo mundo com cabelo meio que cor natural, textura natural, e os dois parecem muito artificiais. Então eu fiquei meio pensando sobre o que isso significaria no contexto. Com certeza, porque não são personagens que são simplesmente brancos, eles são, parece que além de brancos, né? Então eu não sei se é uma coisa que a série coloca pra ser, eles são uma essência do que é o branco do branco, assim, pra mostrar eles como o sobrenatural até, mas eu acho que já é legal puxar aqui uma teoria que tem se tornado popular nos últimos tempos e que eu acho que faz sentido desde o episódio 2, que é William e Christina talvez sejam a mesma pessoa, porque eles não foram vistos
juntos em nenhuma cena. E até por essa construção da série ser de eles serem essa coisa meio inquietante, né? Eles têm essas características físicas, até que a Anne comentou, que são meio diferentonas. Seria perfeito a série colocar os dois lado a lado. Tipo, as gêmeas do Iluminado, sabe? Ou que nem em Dark, que tem o trio que fica fazendo as coisas tudo junto. Eu acho que eles colocarem William e Cristina juntos teria um impacto visual muito grande. Só que eles não colocam nunca, então será que eles não seriam a mesma pessoa? Assim, seria muito doido. Eles têm uma personalidade bem próxima, né? Poderia ser uma coisa meio... A Cristina criou esse feitiço pra poder estar em alguns ambientes mais masculinizados, que ela não poderia entrar, pra ela poder ter essa presença dela e tudo mais. Mas assim, veremos nos próximos episódios. Acho que faria sentido. E aí, se eles são mesmo a mesma pessoa, Cristina então pegou a Ruby nesse episódio. Teve essa cena aí do bar, que foi basicamente sobre a solidão da mulher negra, né? Assim, eu tenho o sentimento até o presente de que a série se propõe a mostrar muitas coisas, mas não discute com a profundidade, né? Porque, enfim, o terror, as questões mais especulativas estão na superfície do que vai ser discutido. Então, tem a questão da Letty, por exemplo, que tem ali, perde a virgindade com Atticus, e aí esse tema fica assim, tipo, ok, né? Não vamos estender esse assunto, embora seja uma questão muito real, assim. Mas só que isso tudo também já tá sendo colocado desde o primeiro episódio, quando aparece, quando a Ruby tá cantando e a Letty, tipo, chega, e é tipo, eu já cheguei lá e já pensei, putz, ela vai ser o par desse cara, e aí vai ser toda essa discussão, parece clipe de hip hop, quando tem sempre um cara com a pele bem pigmentada e chega uma menina que é, tipo, birracial, e aí já veio toda aquela narrativa. E aí, no final das contas, isso meio que é verdade, meio que é o que acontece, mas é um rolê tão perverso que chega ao ponto da solidão da Ruby, tipo, chegar ao ponto de pegar aquele cara, né? Que ela sabe que é uma cilada, né? Ela vê e fala, cara, eu sei que você só quer transar comigo, que você vai me prometer mundos e fundos, não sei o quê. E ele, mas eu posso entregar, mas ela não tem motivo pra acreditar nele, né? É só porque ela quis naquele momento, né? Mesmo sabendo que ia ser uma cilada. A Ruby só tá sofrendo por enquanto nessa série. Eu queria que ela tivesse alguma coisa boa acontecendo pra ela. E ela super talentosa, né? Super fiel também à irmã, de certa maneira. Se a gente pode tirar uma coisa positiva dessa cena sombria, dessa passagem sombria, é que o tempo inteiro o que tá sendo colocado na série é que, tipo, essas alianças, né? Tipo, aliança com a branquitude, que é diferente de aliar-se a pessoas negras, mas aliar-se a ordens, a essas ideias, né? Tipo, de branquitude, essas relações não podem terminar bem, né? Eu acho até delicado, né? No mundo que a gente vive hoje em dia, esse assunto, porque muitas vezes isso pode chegar a trazer ideias que não é sobre isso, né? Não é sobre ela não poderia se relacionar com esse homem, mas é sobre o que esse homem representa no contexto do que a gente sabe, né? Não tem como ele ser legal, não tem como ele estar conectado a ideias interessantes, né? Então, é um assunto delicado. Pelo que a gente conhece da Cristina e do William, eles se passam aí de bonzinhos, né? Pra tentar conseguir alguma coisa. Sempre tem um interesse por trás. Então, ela deu o dinheiro pra Letícia comprar uma casa, mas uma casa que ia matar ela e que tinha o interesse dela por trás. O William, sabe-se lá qual o interesse que ele tem na Ruby naquele momento. Se é pra ter uma arma contra a Letícia, ou se é pra fazer algum mal diretamente pra Ruby, a gente não tem como saber ainda. Mas provavelmente não é algo bom. Aliás, eu queria voltar no que você falou da primeira vez da Letícia. Apesar de ter sido no episódio passado, é uma coisa que trouxeram muito nos comentários aqui e que eu realmente acho que faltou no vídeo passado. A gente comentou que foi meio anticlimática a cena, mas realmente foi uma cena de violência ali, né? E acho que isso não ficou evidente no vídeo, mas foi um momento que a Letícia tava super vulnerável e que o Atticus não levou em conta que poderia ser a primeira vez dela, porque ela é extremamente sexualizada como mulher negra. Então acho que nesse último episódio trouxeram de novo isso com o Tree falando que ele queria, não sei o quê, e ela, não, você já sabe, né, porque eu transei com você no ensino médio, ou seja, ele espalhou boatos pela escola inteira de que ele teria transado com ela, e a gente sabe que isso não é verdade, né? Sim, e pra nossa cultura, talvez o peso disso seja diferente, mas o que tá posto aí, quando eu quis dizer, né, no começo no primeiro episódio, que a Letícia chega e a irmã e as duas criam um contraponto nessa questão do colorismo e tal, de como que as relações são criadas. No imaginário, a Letícia, ela representa exatamente
essa mulher que eles chamam muitas vezes de mulato trágico, né, nos Estados Unidos, que é a personagem birracial que não vai dar certo na vida, que tudo já é construído para que ela seja uma pessoa que quer resolver as coisas de maneira fácil, como a Letícia, de certa forma, sexualizada. Então, aquela cena em que ela é virgem é um momento de, tipo, quebra de expectativas que, então, funciona nesse sentido, mas, assim, ao longo dos 4 episódios, a gente vê tantas cenas de violência, tipo, pessoas negras, mesmo que seja uma crítica, a gente vê umas cenas de violência, a gente vê imagens que a gente já conhece e que fica também muito, de certa maneira, fica um desconforto que é útil pra quê? Assim, né? Fiquei me perguntando bastante sobre isso também. Mas a Letícia é uma personagem que eu gosto bastante, mas muito por um desejo de entender, assim, de ver um outro lado, mas dentro do que a gente já acompanhou em todas as outras coisas que a gente consome, outros produtos que a gente consome, tá na cara que a irmã dela é a pessoa que vai trabalhar, que vai ser a pessoa que vai estar bancando a vida dela, de certa maneira, e ela é a pessoa que vai curtir a vida. Que bom que ela não é só isso, mas que pena que até o episódio 4 a Ruby é só isso. Nossa, concordo super, e eu não tinha parado pra pensar na questão do colorismo da Ruby e da Letícia, que rola muito, né? Eu lembro que alguém comentou agora, não lembro se foi a Milena no segundo vídeo, ou se foi algum comentário que eu li na internet, que, putz, tá, beleza, tem o Áticos e tal, mas na seção de protagonistas, você tem uma mulher de pele negra clara de novo, né? E não costumam dar tanta visibilidade para mulheres com a pele mais escura. A gente tem a Ruby, tem a Hippolyta, mas elas ainda não tiveram esse protagonismo, né? Vamos ver se a Hippolyta tá ganhando um espaço aí. Eu acho que os próximos episódios vão focar mais nela. Será? Eu espero que sim, assim, eu torço muito por ela, assim, porque ela tem uma motivação, né? Como a história é contada do ponto de vista do Atticus, é muito difícil que a gente não crie uma resistência à personagem dela, porque, enfim, são perspectivas diferentes da história, né? Mas eu acredito que tem um caráter muito legal essa questão dos personagens todos serem pessoas que gostam de ler, que têm ali conhecimento científico, porque aparentemente ela vai ter uma função nesse caminho, né? Com certeza. Então, desde o terceiro episódio, colocando isso, né? Ela viu aquele... Não é um planetário, né? Uma construção de sistema solar, né? Que ela tinha visto ali na casa. E ela pegou pra ela, levou pra casa dela. Como que ela saiu com aquilo, não sei. Ninguém reparou e tal, mas ela conseguiu levar. E que bom que ela tirou de lá, porque a Cristina tá procurando, né? Então, assim, é bom que não esteja no lugar que ela espera que esteja. Mas aquilo seria uma suposta chave pra uma máquina do tempo que pertencia ao cara lá. Vamos ver mais a respeito disso nos próximos episódios. Mas, assim, 2 coisas sobre a Hippolyta. Nesse último agora, ela decidiu ir pra Devon, né, que era onde se passavam os primeiros episódios da série, pra procurar respostas, ou seja, ela vai ver o que rolou com o tio George, e eu tô temendo muito pela vida dela e da Dee, porque ela não vai pra um lugar fácil, como a gente viu, né? E a outra coisa é que tem um capítulo do livro, que seria um dos próximos aí, que é focado na Hippolyta, tem ela como protagonista. Então, espero que tenha um episódio com um holofote em cima dela, assim, porque ela é maravilhosa. Super. Eu acho que, talvez até pela atuação, conseguiram fazer com que ela seja uma personagem que foge um pouco do nosso repertório também, porque ela poderia só ser lida como uma pessoa raivosa, e ela não é raivosa, ela tá só buscando respostas sobre uma injustiça que ela sofreu. Então, isso é uma linha muito, muito tênue, né? E tá sendo aproveitado de uma maneira bem bacana. Até por conta desse aprofundamento, tipo, como que ela pegou o sistema, o modelo e como que ela carregou esse modelo, né? E como ela vai consertar esse modelo, né? Porque ela vai consertar, aparentemente. Ela tá tentando abrir, né? Uhum. Ela vai conseguir, espero que não faça mal pra ela. E se fizer, que ela consiga sair logo dessa, porque essa série tende a ser um pouco cruel com algumas coisas. E agora eu queria falar sobre um dos temas que o pessoal mais teve dúvidas aqui, que é... Mikan, aquele túnel é o mesmo túnel que aparece no final do terceiro episódio? E sim, é o mesmo túnel. E acho que é legal a gente explicar isso, porque é muito doido mesmo. Porque pensa, eles foram em Boston e eles estão andando lá embaixo e vão parar em Chicago. Então, sim, tem magia. A viagem de carro era de 15 horas. Então, não dava pra eles em 2 horas terem chegado até outra cidade. É realmente alguma coisa mágica que conecta esses túneis, provavelmente, né? E é muito interessante que lá no começo, quando a gente começa a se relacionar com essa casa, o primeiro
primeiro start que dá, assim, é exatamente o elevador, né? O elevador já se coloca como um personagem, assim, daquele contexto, né? Ele tem vida própria, ele vai fazendo, vai descendo e subindo do jeito que ele quer. Aí, de repente, a gente percebe que ele mata pessoas também. Então, é muito interessante que quando no final do episódio 3, quando a Letícia desce, e aí começam as luzes a acenderem, parece que aquilo que vai acontecer alguma coisa, e a gente descobre que é isso, né? Os corpos, todo mundo que passou por ali pode chegar em Chicago, né? Pra esse caminho. E então a gente tem essa conexão do museu com a casa da Letícia. E aí, pode ser, né? Isso é uma coisa, chute, mas eu imagino que ou o Hiram Epstein, que é o fantasma que tava lá na casa, ou o próprio Horatio Winthrop, na época dele, devem ter feito essa série de túneis conectando lugares importantes pra ordem da antiga Alvorada, né? Que é essa ordem dos filhos de Adão e tudo mais. Que aí seria uma maneira mais fácil deles chegar a esses lugares e tal. Ou talvez a casa tenha sido construída ali porque tinha acesso a esses túneis, pode ser também. Mas, de qualquer maneira, existem outros caminhos ali. A gente viu que lá do museu tinha 3 túneis. Então, é capaz que a gente veja nossos personagens seguindo por outros caminhos ao longo da série, né? Ia ser legal ver eles explorando esses túneis. Total. Essa preocupação que se tem, né, desde o início com o guia, com os caminhos, com essa parte mais geográfica, assim, me fez pensar também sobre em que momento, ou se talvez tenha a ver com centros de poder e como que isso vai ser explicado, né? Por que essas localizações têm um poder e as pessoas são guiadas para construir essas hospedarias nesses lugares, né? Eu confesso que eu gosto muito dessa trama das ordens, porque são questões que, tipo, que fazem parte da nossa vida, assim, no cotidiano, e isso raramente é levado em consideração, né? E aí, na série tem essa questão deles serem tratados como loucos, como histórias, são lendas e tal, mas assim, isso é muito parte da nossa vida, e essas ordens, muitas delas, que hoje em dia são ordens super bem vistas como ordens que ajudam as pessoas, por exemplo, né? Isso meio que apaga a história delas, que conecta, por exemplo, com o Segundo Reich, sabe? Coisas desse tipo. Então, eu acho que a partir dessa série, algumas questões podem ser trazidas pro nosso consciente, né? Tipo, coletivo, assim. A própria Ku Klux Klan tem vários membros influentes da sociedade dos Estados Unidos e era considerada alguma coisa normal, de boa, sendo a Ku Klux Klan. Dá pra ver que não é só porque, é uma ordem secreta que não pode interferir na vida das pessoas, né? Mas é muito interessante como que essas ordens foram vindo pra superfície e começaram a ter ali uma mudança, uma repaginada, né? Um reposicionamento de marca, né? Inclusive a Ku Klux Klan teve esse reposicionamento de marca, que é uma coisa que é muito do nosso tempo também, né? De que, não, isso aconteceu, mas hoje em dia ninguém faz isso mais, assim. Só que ao mesmo tempo é muito importante também que a gente veja com um olhar de que, assim, não existia só a Ku Klux Klan, tipo, tem inclusive um site que vocês que você pode consultar, tem, tipo, mais de 300 ordens desse tipo nos Estados Unidos, e todo dia surgem mais e voltam mais. E não só isso, como no Brasil isso é uma realidade e a gente age como se simplesmente fosse um problema dos Estados Unidos, né? Então é bastante relevante desse ponto de vista. E voltando sobre os túneis e sobre essa parte subterrânea, a questão mágica, espacial e tudo, ela é não só de você se transportar mais rápido entre as cidades e tal, mas a própria construção do espaço ali, nos desafios que eles vão passando, né? Então, aquela parte ali da tábua é uma sala vazia imensa, né? Tinham 100 metros, pelo menos, aquela sala ali. Tão profunda que você não vê, né? Pra onde as coisas caem. Então, isso já dá uma impressão de que é um ambiente um pouco mágico, talvez. Que você corta e aí vai pra um lugar que inunda e que tem uma parte ali que é a parte que tem aí a rima que a gente já vai falar mais, que parece um barco, né, e começa a entrar água ali e tudo. Então, é uma construção espacial bem de fantasia e de uma história que não seria fisicamente possível. E eu adoro esse tipo de coisa porque deixa a gente muito aflito quando rola. E também teve esses desafios aí que acho que é legal explicar. Então, são 2 portões que eles tiveram que passar de desafio, né? O primeiro que eles tinham que apertar, que era a ordem em que os personagens apareciam no livro dos Filhos de Adão. Então, Montrose sabia porque ele leu no começo do episódio. Então, Adão deu os nomes. A Eva, palavrão para a pessoa que transou. Aí os monstros, não sei o quê. Aí o Deus puniu e tal. Então é sempre nessa ordem. E o segundo portão, que era aquele que tinha um braço ali flutuando na água, é porque pra você entrar precisava do sangue do Titus Braithwaite. Lembra que eles disseram que só o próprio Titus poderia passar? Inclusive, isso é uma coisa que
é um spoiler de um jogo que eu não vou falar qual jogo é, mas assim, quando acontece uma coisa parecida com essa no jogo, tipo, eles falam, o cara construiu de maneira que só ele poderia passar. E aí o seu personagem passa, você consegue sacar o plot twist do jogo. Não vou dizer qual jogo é, vocês digam aí nos comentários, porque eu não quero spoiler ninguém. Mas enfim, o Titus passou porque ele é descendente, infelizmente, coitado desse cara. Mas é muito legal também, tipo, pensar assim que quando apareceu essa cena, assim, eu fiquei, tipo, sabe, Nazaré, assim, pensando. Porque, no final das contas, é muito doido pensar sobre essas questões genéticas também, né? Que isso quer dizer também no contexto da série, né? Tipo, esse rolê genético, tipo, de algumas questões, algumas características que foram diluídas porque o tempo é muito tempo, né? Então, enfim, fiquei pensando um pouco sobre isso também. É um descendente, mas... Realmente, acho que é aquela coisa, né, que a descendência mágica é diferente da descendência genética, tipo, uma vez descendente, sempre descendente, não sei. Isso é uma coisa muito doida, porque eu acho que mexe também com a própria questão de racialidade dos Estados Unidos, né? A branquitude se perde. E acho que uma coisa que ele herdou do Titus, nesse caso, também foi a capacidade dele entender o que seria o idioma adâmico, né? Que seria a língua de Adão, que eles estavam tentando decifrar e tudo mais, porque ele consegue entender o que Yahima fala quando eles entram ali. E aí, já acho interessante dizer que, assim, eu tentei falar com pessoas indígenas que soubessem me dizer se a representação que tava lá faz sentido, se não é uma coisa de Hollywood, de jogar todas as culturas na mesma salada, mas eu ainda não consegui confirmar 100%. Então, por favor, se você é familiarizado com esses temas, se você é indígena, comenta aqui embaixo, diz o que você achou dessa representação de Yahima, se faz sentido, se dentro da cultura arawak tem realmente o conceito de dois espíritos, que eu sei que é um conceito que existe, mas pode ser de outras culturas e eles botaram tudo junto. Digam aí embaixo, por favor. Mas o Atticus entendeu o que a Rima tava falando. Será que Arawak é o adâmico de verdade? Seria bem interessante, né? Porque o Titus matou todo mundo, né? Então, assim, muito interessante que você queira tomar esse território, tomar essa sabedoria e você mata os avatares das pessoas que corporificam essa cultura. Daí, tipo, faz bastante sentido, né? A gente, numa camada mais superficial, a gente sabe que mataram e roubaram e etc, etc. Mas nessa camada um pouco mais profunda, fica bastante interessante pensar que eles roubaram a cultura, a sabedoria, nesse plano mais místico também, né? E até isso dialoga muito com a cena do museu, quando eles chegam lá, que a guia do museu tá falando, e o Titus Braithwaite era um grande explorador, e ele levou a civilização pra esses povos. E assim, a gente, olhando hoje em dia, sabe que, né, o que aconteceu ali foi um saque, né? Aqueles artefatos roubados, como a gente tem em museus europeus até hoje, artefatos roubados de outras culturas por pessoas brancas, em sua grande maioria. E até o título desse episódio, né, é A History of Violence, uma história de violência. Que, ok, tem um filme do Cronenberg com o mesmo título, pode ser essa referência, mas eu acho que como eles trouxeram essa questão nesse episódio, tem muito a ver com isso também, que a história de supremacia branca também é uma história de opressão de todo o resto do mundo, basicamente, né? Então, o Titus, que fundou uma ordem supremacista branca, também é um avatar do cara que saqueava e causava genocídio indígena. Nossa, total. Você falando sobre a questão do genocídio indígena, no começo do episódio, o próprio Montrose tá ali ouvindo algumas coisas. Tava falando sobre a ameaça vermelha e tal, aquela coisa toda sobre anticomunismo. E aí, quando eles falaram vermelhos a primeira vez, eu pensei alguma coisa relacionada aos vermelhos, aos povos vermelhos, aos povos indígenas. Só que lá pelas tantas eles falam em guerra e tudo mais, contextualiza que eles estão falando dos comunistas. E lá no final, a gente tem realmente o extermínio de uma pessoa vermelha, né? Tipo, daí eu fiquei pensando em que medida essas questões sobre o imperialismo, né, tipo, que está sendo discutido ali na série, tipo, como o imperialismo ele se ramifica de maneira muito subterrânea nas nossas vidas, nas nossas práticas, né, e no final das contas, mesmo que seja a morte de pessoas brancas, né, do ponto de vista, enfim, desse imaginário, desse sistema, né, que eles falam no começo do primeiro episódio, acho, ou do segundo, eu não sei se é o primeiro ou o segundo episódio agora. Tem um episódio que eles falam, que tem uma voz em off que fala que o racismo é um sistema de crenças, né? É um sistema de realidade que gera isso que a gente pode chamar, por exemplo, de caças bruxas, né? Se a gente for pensar no conceito da Federici, faz total sentido, porque o mesmo supremacista branco que vai perseguir pessoas racializadas, ele também vai criar uma narrativa
para destruir os brancos que não são como ele, que são, por exemplo, russos, né? Então, essa crítica, ela é realmente muito interessante, muito cheia de camadas, né? E também é dizer que é o mesmo supremacista que vai impedir que as mulheres entrem na sua ordem, né? Porque todas essas opressões, elas se sustentam, enraizam a partir desse primeiro sistema de realidades. Nossa, não poderia acrescentar qualquer coisa. Falou tudo. Cara, é isso, é a outrificação, né? No fim das contas, esse discurso supremacista é a outrificação mesmo. Então, é subjugar o outro de qualquer maneira, que inventam coisas pra justificar, mas que no fim é só uma desculpa pra subjugar os outros, né? E acho que vamos falar de Ahriman agora, então, que é esse personagem que diz ser dois espíritos. Nem homem, nem mulher, os dois no mesmo corpo. A gente vê que é um personagem que tem pênis e também tem seios. Então a gente talvez chamasse de intersex nos dias de hoje. Acho que sim. Mas é claro que existem várias denominações e tudo mais. E o termo dois espíritos existe mesmo em algumas culturas indígenas. Vocês vão ajudar aqui nos comentários. Mas a história de Ahriman é muito triste mesmo, porque foi uma pessoa que foi presa pelo Titus pra transcrever, né, pra ajudar a traduzir aquelas páginas perdidas, com a promessa de que seria reunida com o seu povo. E a maneira que aconteceu essa reunião é muito triste. A gente vê os esqueletos deles que provavelmente morreram de fome lá dentro. E aí, por que a Ahriman não morreu, será? Pois é, eu fiquei pensando, assim, muito em como que a gente tem acesso ao que ela significa, e é muito difícil, dentro do nosso sistema de crenças, nosso sistema cultural, entender essa divisão, esse dois que ela representa, né? Esse que seria, sei lá, a gente pode até falar em Yang, mas a gente também não compreende o Yin e Yang do jeito que deveria, mas é muito interessante pensar que ela também representa a vida e a morte, né? Porque ela consegue voltar ali, inclusive para conversar com o nosso grupo, né? Então é muito engraçado tentar, assim, buscar uma interpretação que faça sentido e que a gente não vá cair no binarismo que a gente já é programado a entender, né? Então eu fiquei um pouco assim, nesse momento dei um passo atrás, falei, cara, eu preciso de tempo para entender isso, porque realmente para nossa cultura o automático é realmente tentar entender como que funciona o dois de um jeito que provavelmente pra rima, tipo, não é. Não é uma lógica binária, realmente não é. O que você falou sobre talvez até não existir esse binarismo entre vida e morte é muito interessante, porque a rima é morte no final do episódio, né? O Montrose vai lá e passa a faca na garganta, e assim, eu espero muito sinceramente que isso não seja o final da personagem, porque eu acho que é super complicado. Você coloca um personagem que é indígena, que é dois espíritos. Então, olha a possibilidade de discussão que você traz e tudo mais. E aí mata logo no primeiro episódio, sem a personagem ter tido chance de falar quase nada e tudo. Eu espero que a rima volta. Porque se não tinha morrido daquele jeito, a gente viu transformado em esqueleto, voltando à vida. Então, o que é um cortezinho na garganta, não é mesmo? Eu acho que a tentativa do Montrose não vai dar certo. Espero. Nossa, e eu também espero que ele esteja ali possuído, porque, sinceramente, assim, então eu quero acreditar que ela não só vai voltar, mas ela vai ter que ter uma função, né? Porque também não adianta ter o checklist, assim, bom, tem uma garota vermelha, tem uma garota preta, tem uma, né? Tem que ser uma personagem que é importante pra história, não só um recurso, né? Porque até o momento a rima foi um recurso. Tipo, deu lá a exposição, contou um pouquinho da história, não sei o quê, e foi executado. Assim, espero que realmente desenvolva um pouco mais, porque é lógico, eu tô falando desse jeito e assim, é lógico que a gente exige muito mais de mídia considerada representativa, a gente sempre tem uma cobrança muito maior, a barra é muito mais alta e tal, mas eu acho que seria um pouco incoerente uma série que traz tantas narrativas, uma série que traz tantos personagens negros, acabar pecando com personagens indígenas. Pois é, eu não vi o livro, né? Mas assim, nessa história de pensar o Lovecraft do ponto de vista que a gente tá agora, né? E aí eu fico pensando em que medida também o autor, né? Que eu não conheço muito dele, mas assim, em que medida ele também tá se propondo a recriar de uma maneira diferente, porque não tem como também fugir tanto do romance, então não sei. Do romance não, do livro. Assim, no livro, pelo que eu li até agora, que eu tô lendo conforme vão os episódios, pra não me spoiler muito, mas ele não traz, pelo que eu lembre, a narrativa de um personagem indígena. Eu não me recordo de ter acontecido isso até agora, então é uma coisa da série. Me corrijam se eu estiver errado, porque pode ser que eu não tenha chegado nessa parte ainda. Mas, assim, o Matt Ruff, ele tenta mesmo desconstruir muita coisa do Lovecraft em si, né? E até uma das referências que a gente tem de Lovecraft
interessante nesse episódio, que tá citado no HBO Extras, é do O Monte, do Lovecraft, que é o The Mound, né? E nessa história esse personagem entra debaixo da terra e descobre uma civilização toda, e a pessoa que guia ele é um nativo americano. Então, assim, você tem aí o indígena sendo o guia pro sobrenatural e tudo mais. Nesse episódio foi meio que não uma desconstrução, mas o Lovecraft, esse sentido, né? Vamos ver se vai rolar desconstrução ainda. A gente tá, assim, há 4 episódios, assim, tipo, ok, vamos acreditar, vai dar uma virada interessante em algum momento. Mas tem uma outra coisa sobre a morte de Ahriman ainda, que é que tem teorias dos fãs de que o Montrose não é o Montrose de verdade, que ele teria sido substituído. E aí, por isso, ele matou Ahriman. Não sei, o que você acha disso? Eu espero que sim. Ele realmente, assim, ao longo do episódio, ele tá completamente diferente, agindo completamente diferente de antes, né? Então a gente pode pensar, bom, que legal que a gente tá conhecendo outros lados dele, mas de repente ele vira uma pessoa muito diferente. Então eu quero acreditar que essa atitude não foi realmente do Montrose, assim, eu quero acreditar que ele vai ser um cara que vai se revelar mais afetuoso e menos violento. É, exato. Eu fico triste porque realmente teve esses momentos mais sensíveis com Atticus, mas eles não estavam muito dentro do personagem, né? Assim, normalmente ele é o cara mais duro. Eu pensei, realmente, vai ver, ele amaciou um pouquinho, né? Eles criaram aí uma conexão maior. Aí rolou isso com Ahriman. Pode ser simplesmente uma atitude do Montrose, mas também tem coisas, por exemplo, ele saber exatamente quantas lojas da organização tem, né? Quantas hospedarias dos Filhos de Adão tem por ali. Isso pode ser das pesquisas dele de antes, mas pode ser também ele ser algum infiltrado, alguma coisa assim. Só que eu acho um pouco estranho, porque em que momento ele teria sido substituído? Que a gente vê no começo do episódio ele queimando ali, ele fala, tem cheiro de touça. Se fosse alguém que substituiu, não precisaria ter essa cena, né? Não haveria essa cena. Então teria que ter sido em algum momento depois. Será que nos próprios túneis? Vocês digam aí nos comentários. Então, né? Eu também, eu super colocaria, assim, super acreditaria nessa teoria dele ter sido substituído naquele momento dos túneis, porque ele era um cara extremamente valentão e de repente ele vira um cara que age, assim, que dessas equipes, né, sempre tem um que é mais, entre aspas, covarde, e aí ele tá ali morrendo de medo e de repente ele muda de novo e aí vira essa pessoa violenta. Então, assim, ele é tudo isso ou ele é alguma parte disso, né? Eu quero acreditar que ele não é essa pessoa. Eu acho que ele é muito mais aquela pessoa que tava no começo sofrendo, né? Sendo uma pessoa humana no sentido de ter ali a subjetividade dele. E, posteriormente, essas mudanças podem identificar que sim, que tem alguma coisa errada, assim. Interessante. E aí, enquanto você tava falando, eu me lembrei de uma coisa, porque a gente teve uma coisa meio suspeita esse episódio, que foi o Tree entrando na viagem. Isso por si não foi meio suspeito, mas por enquanto eu achei meio nada a ver. Tipo, não tinha por que o personagem estar ali se ele não for fazer alguma coisa depois. Mas assim, o que ele fez nessa viagem inteira? Ele basicamente tentou atiçar o Atticus contra o pai dele, insinuando que o pai dele seria gay. Que ele falou, eu mandei você ali pra trás do bar porque seu pai tava muito próximo do Sammy, que é um cara que a gente viu que se envolve com outros homens. E aí o Atticus viu depois o Montrose conversando ali com o segurança, e o segurança deixou ele entrar. Essa cena é pra gente pensar que talvez o Montrose tenha um envolvimento romântico, talvez, com esse segurança e tal. Mas, agora pensando, eu acho que com certeza o Montrose pode ter vários envolvimentos românticos com homens ao longo da série. Acho que a gente ainda vai ver mais a respeito disso. Mas uma coisa que eu achei muito estranha é que, assim, apesar do segurança ser brother dele, ou ser namorado dele, ou qualquer coisa, ele deixar eles entrarem assim de jeito tão fácil. Eu acho que esse segurança trabalha pros Braithwaite de alguma maneira. E se o Montrose foi substituído de alguma maneira, seria essa história de fachada, sabe? A gente vai fazer o Montrose, que eles confiam, conversar com esse cara, só que já tá tudo combinado. É uma brisa doida, gente. Pode ser que nada disso tenha acontecido, tá? Eu gostei dessa teoria da conspiração, é ótima, é muito boa. Sério? E faz Obrigada. muito sentido dentro do que tá acontecendo, né? Eu só fiquei pensando que quando eu assisti, eu não botei tanta fé nessa história do Tree, porque assim, ele é o cara que a gente acabou de entender que ele tenta difamar as pessoas, né? O tempo inteiro. Então, tipo, quando ele falou que o pai dele tava muito próximo do outro, eu pensei, já não tá. Se esse cara falar que o céu é azul, eu vou duvidar, sabe? É verdade, não dá pra confiar no Tree. E a gente tem que ver o que vai acontecer com ele nos próximos episódios, que eu realmente não acho que teriam botado ele lá à toa só pra dizer isso. Eu acho que vai ter mais coisa que esse personagem vai fazer, porque não é possível. Sim, ele vai atravessando e ele aparece do nada, né? É muito estranho, né? Realmente. E tem uma última questão aqui, pra gente especular, que é quem está no armário do Capitão Lancaster. A Cristina foi lá dar uma visita pro policial, né? Ela foi levada amigavelmente pela polícia pro escritório desse policial.
artificial, e ela fica olhando ali no armário, dá muito a entender que tem alguém preso lá dentro. Quem está lá? Será que é o tio George? Ressuscitaram e trancaram? Nossa, eu ia gostar muito, porque meu sonho era que o tio Jorge voltasse. Eu acho que o tio George volta, mas não sei se seria ele ali, naquele lugar específico. Acho que não. Porque a gente viu que tem uma certa rivalidade ali entre a Cristina e esse Lancaster, né? Eles se dão umas alfinetadas. Então, se o tio George estiver vivo, provavelmente foi a Cristina que trouxe ele de volta. Ela não teria por que ter dado pro cara, né? O refém valioso, assim. Mas eu realmente não sei quem poderia estar lá, além do tio George, que a gente conhece. Pois é. Eu realmente também não cheguei a conjecturar. Só se a teoria maluca do Montrose substituído for verdadeira, pode ser o Montrose substituído. Mas ia ser muito doido, né? Tipo, ela atrás de contornar tudo isso, e aí chega lá e o rival dela foi lá e sequestrou o refém dela. Ia ser um pouco estranho. Diga aí nos comentários o que vocês acham. E chegamos no momento de referências aqui. Eu já falei da referência do monte, né? Que é do Lovecraft. Aí também, naquela parte do museu que eles vão entrar ainda no túnel, antes deles pegarem a cordinha pra descer, tem um pedestal com um texto em latim, e esse texto é uma tradução de uma citação do Lovecraft, que é: o processo de aprofundar-se no abismo negro é, para mim, a forma mais intensa de fascinação. Então tem essa citação do Lovecraft, de uma carta que ele escreveu, e outra que não é Lovecraft, mas que tem ali na biblioteca, é que o menininho tá lendo A Viagem ao Centro da Terra, do Júlio Verne, e que tem tudo a ver com esse episódio, né? Aventuras subterrâneas aí também. Acho que faz sentido, né? E aí, referências mais gerais, históricas. Na biblioteca que eles estão, que tem o menininho lendo e tal. Primeiro que aquela é uma biblioteca só pra pessoas negras, ou seja, segregado também. E na biblioteca eles têm um quadro ali. Esse quadro é do W.E.B. Dubois? Nunca sei as pronúncias. Acho que é francês, né? Dubois, que foi um escritor e sociólogo norte-americano super relevante. Então, faz sentido ter o quadro dele ali na biblioteca, né? Pelo que eu vi, ele morreu depois do período em que se passa a série. Mas já tinha um quadro ali dele na série, então já tava sendo homenageado em vida ainda, com razão. Total, e acho que ele foi foi o primeiro intelectual negro a conseguir uma diplomação, acho que é o que falou assim. Tem outra referência ao Emmett Till, lembra que eu e o Matheus comentamos no episódio passado, que foi uma referência super pesada a esse garoto que foi morto injustamente, e ele aparece aqui nesse episódio ainda, que o apelido dele, na vida real, era Bobo, e aí também nesse episódio, a Dee tá lá e ela vai brincar com o Bobo, então ele aparece novamente, não foi só aquela referência super triste sobre a viagem dele. E a última que a gente pegou aqui foi a do Jesse Owens, que o Montrose, ele consegue lá fazer o pulo e tudo mais, né? Eles conseguem passar pelo portal, e ele tá super... Nossa, eu tô me achando agora, eu tô melhor que o Jesse Owens. Quem que é o Jesse Owens? Essa história é bem famosa, talvez muitos de vocês conheçam o nome. Ele foi um atleta olímpico norte-americano, negro, que ganhou várias medalhas nas Olimpíadas na Alemanha nazista. Então ele foi o americano que esfregou na cara de Hitler que não existe superioridade racial, coisa nenhuma. E essas foram as principais referências aí do episódio 4 de Lovecraft Country. Foi um episódio mais focado em aventura, né? Dessa vez não teve tantos os elementos de terror racial que tem nos episódios anteriores. Mas eu gostei do episódio em geral. O que você achou, Anne? Eu gostei também. Acho que a gente tava num clima muito tenso, assim, e aí teve um episódio que teve uma certa leveza, uma pegada de humor, assim, e aí deu um respiro pra gente lidar com essa semana, né? Que a gente vai esperar o próximo episódio. Assim, eu fiquei tensa, viu? Mesmo com o episódio mais leve, eu fiquei meio tensa na cena de aventura, mas eu tava com mais medo do perigo físico mesmo, né? Deles caírem no buraco, da água pegar eles e tal. Ansiosíssima pro próximo. E, Anne, eu queria agradecer a sua presença. Muito obrigada por participar do vídeo. Muito obrigada pelo convite, pela conversa profunda sobre essa série que é tão importante pra gente, né? Então, valeu demais. E vocês podem conferir os links pro canal do YouTube da Anne aqui embaixo. Vai ter pro Twitter dela também. Cara, conheçam o trabalho dela, que é maravilhoso. Lembrando que tem vídeo sobre Lovecraft Country toda quarta-feira às 6 da tarde aqui no canal. É sempre no modo estreia, então tem chat ao vivo. Inclusive, se você tiver aí no chat ao vivo, escreve aí: aprendi tudo que eu conheço na vida em livros. Que nem o Montrose fala. Se não, deixa aqui nos comentários mesmo, não tem problema se você não estiver no chat ao vivo. A gente se vê na próxima quarta, então. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.